Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal A Voz de Cristo. Hoje nós vamos falar sobre por que Jesus chorou. Nós vamos falar a respeito do choro de Jesus. Com base no livro de João, no capítulo 11, no versos 33 a 35, a Bíblia também registra 3 momentos em que Jesus chorou. Jesus chorou quando seu amigo Lázaro morreu. Quando ele olhou para Jerusalém, alguns dias antes da sua crucificação. Quando orou ao Pai, sentiu a angústia da morte prestes a acontecer. Apesar de Jesus ter chorado por diferentes motivos, as suas lágrimas também indicam a condição principal para ele ter chorado. Jesus chorou porque ele é verdadeiramente homem. Sim, o choro de Jesus é mais uma prova da sua genuína humanidade. Ao mesmo tempo em que a Bíblia afirma a sua plena divindade, ela também afirma a sua plena humanidade. Jesus Cristo foi uma pessoa normal, semelhante aos homens de seu tempo. Mas a única diferença é que Jesus sempre esteve cheio do Espírito Santo de Deus. Como todo ser humano, ele ficou cansado das longas caminhadas pelo deserto da Palestina. Sentiu fome, sentiu sede, sentiu sono, sentiu dor e tristezas que bateram sobre ele. Sentiu saudades de seu amigo, como no episódio da ressurreição de Lázaro. Enfim, o Filho de Deus se tornou uma pessoa comum, semelhante a um ser humano. Durante o seu ministério terreno, a Bíblia registra diversos detalhes que revelam Jesus como um ser humano. Ele sentiu fome, sede, cansaço e todas as emoções comuns a um homem, inclusive a tristeza a ponto de chorar. Diferentemente de nós, a única coisa que ele não fez foi pecar. Entenda melhor a humanidade de Cristo. Então, isso indica que quando Jesus chorou, suas lágrimas não estavam acompanhadas das manchas do pecado. Ele não chorou por propósito egoísta, ou por mágoa pecaminosa, ou movido por sentimentos meramente superficiais. Jesus chorou ao expressar a sua mais pura e santa emoção. Jesus chorou e suas lágrimas estavam envolvidas a mais elevada compaixão como jamais o mundo a viu. Jesus chorou a morte de Lázaro. A Bíblia diz que quando Jesus viu os familiares de Lázaro chorando a sua morte, comoveu-se profundamente e chorou. Diz o texto: Jesus, quando viu chorar e também chorando os judeus que com ele vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se. E disse: Onde pusestes? E disseram: Senhor, vem e vê. E Jesus chorou. O termo grego aplicado neste texto indica um choro silencioso. Ali estava, derramando lágrima, expressava legitimamente o seu amor. Ele não chorou apenas por Lázaro, mas também pela dor das irmãs de Lázaro, Marta e Maria, por aqueles que verdadeiramente sentiam a perda de Lázaro. Jesus chorou sobre Jerusalém. Essa é a segunda ocasião em que a Bíblia registra
Jesus chorando. Lucas, no capítulo 19, versos 41 a 44. Mas desta vez o motivo das suas lágrimas era diferente e o tipo de choro também. Se diante do túmulo de Lázaro Jesus chorou silenciosamente, diante de Jerusalém ele preferiu aumentar em alta voz o seu choro. Isto aconteceu em conexão com a sua entrada triunfal na cidade. Ele veio cavalgando em um jumentinho, enquanto a multidão gritava com euforia: Hosana ao filho de Davi. Mateus capítulo 21, verso 9. Aquele foi o momento em que Jesus se revelou abertamente como Messias diante dos judeus. O clamor da multidão que o saudava apontava a sua posição messiânica. De fato, aquelas pessoas tinham reconhecido em Jesus como seu Messias. Porém, o povo tinha entendido errado a natureza do ministério messiânico de Cristo. A multidão pensava que Jesus era um Messias que lhe conduziria à vitória terrena. Desta forma, os judeus falharam em reconhecer verdadeiramente o caráter de Jesus. Eles desejavam um rei terreno e rejeitaram o rei celestial. Então, enquanto a multidão se alegrava pelo motivo errado, Jesus chorava pelos motivos certos. Por onde quer que ele olhasse, ele só podia ver o pecado daquela cidade e do seu povo. Ali, diante dos olhos santos de Jesus, só havia motivo para chorar. Naquela ocasião, Jesus anunciou o que aconteceria com aquela cidade a seu tempo e com a sua população. A rejeição ao Messias levaria Jerusalém à guerra e não à paz. Ela seria destruída com seus filhos dentro, porque não reconheceu a ocasião em que Deus o visitou. Jesus chorou orando ao Pai. Jesus chorou de forma agonizante enquanto orava ao Pai no Getsêmani. Ele estava prestes a suportar sobre si toda a ira de Deus por causa do fardo do pecado do seu povo que ele aceitou carregar. Naquele momento de terrível agonia, ele clamou ao Pai com lágrimas. O escritor dos Hebreus descreve esse momento da seguinte forma: o qual nos dias da sua carne ofereceu com grande clamor e lágrima, orações e súplica aos que podia livrar da morte. Foi ouvido quanto ao que temia. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Hebreus, capítulo 5, versos 7 e 8. A agonia e o sofrimento de Jesus naquele momento foram tão intensos que o evangelista Lucas informa que o seu suor se tornou em sangue. Lucas, capítulo 30, 22 e verso 44. Mas conforme o autor bíblico ressalta, o choro de Jesus foi respondido pelo Pai. Ele não foi livrado do horror da cruz, mas ressuscitou ao terceiro dia. Então o nosso Deus, meus irmãos, meus amigos, Ele está vivo. Jesus está vivo para salvar, para batizar e para levar para o céu. Se você o aceitar hoje, você será livre da condenação deste mundo e terás um Salvador para viver para sempre na vida eterna com Ele. Meu amigo, se você gostou deste vídeo,
desta mensagem, inscreva-se no nosso canal. Acione o sininho das notificações para estar a par de todos os vídeos que nós postamos aqui no canal. Deixa seu like, que vai nos ajudar muito para contribuir com o canal. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.